capítulo anterior, eu fiz uma comparação entre alguns atos proféticos da Bíblia Sagrada e a rituais que hoje são mais conhecidos na feitiçaria. A minha intenção com esse capítulo não foi de maneira alguma trazer confusão à tua mente, mas pelo contrário, preparar o teu coração a compreender que o diabo ele tem uma estratégia extraordinária. O diabo banaliza o que é importante para nós. E quando nós vemos determinado assunto com os olhos do medo, com os olhos da dúvida, ficamos incrédulos e incapazes de realizar aquilo que Deus quer realizar através de nós. Nesse quarto capítulo eu quero contar para você algumas experiências pessoais minhas de atos proféticos que nós realizamos nesse tempo de ministério que nós temos. Se eu fosse contar todas, não haveria tempo suficiente para falar, mas algumas que eu me lembro. Uma delas aconteceu não tem muito tempo. Nós temos uma igreja do nosso ministério, o Ministério Apostólico Atos 2. A nossa igreja situa-se em Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, Vigário Geral é um dos lugares mais conhecidos no mundo pela violência. Há cerca de 10 ou 11 anos atrás houve uma grande chacina onde trabalhadores e crianças foram mortos. E esse lugar foi marcado pelo derramamento de sangue inocente. Durante muitos anos, falar de Vigário Geral era falar de violência, era falar de descaso. Nós inauguramos a nossa igreja há cerca de 7 anos em Vigário Geral. E durante muito tempo nós oramos porque não havia no bairro uma farmácia. Nós não víamos no bairro polícia, guarda municipal. A única coisa que víamos era tristeza, escuridão, sofrimento. E nesses anos nós oramos e buscamos e clamamos e já melhorou bastante. Hoje temos um polo comercial em Vigário Geral chamado a Praça 2 e pessoas do Rio de Janeiro inteiro, até de fora do Rio, compram produtos ali naquele polo comercial para revender em suas cidades por um preço muito bom, o que tornou Vigário Geral um lugar de visita e respeitado por esse polo comercial. Mas uma certa vez nós estávamos andando à noite e percebemos que esse polo comercial durante a noite é totalmente deserto. E existe uma praça com um palanque redondo ali, chama-se Praça 2. E uma das irmãs da nossa igreja viu um leão. Ela teve uma visão espiritual de um leão acorrentado, impossibilitado de agir naquele lugar. E nós discernimos que havia ali alguma coisa que impedia o agir de Deus, o agir do Evangelho. Então nós fizemos uma noite de oração e o Senhor nos direcionou a fazer um ato profético. Nos reunimos com uma outra igreja, de um grande amigo meu, pastor Marcelo, e nós fomos à noite até aquele lugar, até aquele palanque, com um grupo de nossa igreja e da igreja do pastor Marcelo. Na frente do grupo, 4 levitas carregavam uma réplica da Arca da Aliança, muito parecida com essa, mas no tamanho das proporções da Bíblia. E atrás da arca, alguns outros adoradores carregando chofar. Para quem não sabe, chofar é a trombeta bíblica feita de chifre de carneiro. E nós tocávamos os toques do chofar, teruá, shevarim e tequia, declarando frases proféticas e profetizando que Vigário Geral estaria sendo purificado de toda maldição pelo poder profético trazido pela igreja em nome de Jesus. Então nós subimos aquele palanque e antes de colocar a arca, alguns irmãos carregavam sabão e água em baldes. E dentro daquele sabão e água nós colocávamos óleo da unção consagrado, jogamos aquele sabão e água, esfregamos aquele palanque, e depois de esfregarmos aquele palanque com aquele sabão, água e óleo, profetizamos que assim como nós esfregamos o palanque, o Senhor estaria lavando a iniquidade de Vigário Geral. Logo depois botamos a arca ali, fizemos um culto a Deus, pregamos, tocamos, cantamos. E curiosamente, daquele dia em diante, muitas coisas mudaram ali.
Hoje aquele lugar está crescendo, comércio, farmácia, supermercado, banco, polícia, ponto de táxi, a prosperidade aumentou, o respeito pela localidade aumentou. Praticamente todos os dias agora as igrejas estão fazendo culto público naquele palanque que outrora era um lugar onde o leão estava acorrentado. E para nós foi uma conquista muito grande. Um outro ato profético que nós realizamos foi em Brasília. Agora, nessa última eleição presidencial, segundo turno, o Senhor me levou a pregar em uma igreja em Brasília, justamente na época da eleição de segundo turno. E eu aproveitei a oportunidade para ir até o Palácio do Planalto durante a véspera da eleição, para estar orando pelo nosso país. Enquanto eu estava orando naquela madrugada ali, o lugar estava deserto. Brasília, durante a noite, é um lugar deserto. E o Senhor me fez tirar o sapato e deitar sobre o chão, sobre o gramado do Palácio do Planalto. E ali eu coloquei meus pés e minhas mãos sobre aquele lugar. E eu liberei uma palavra dizendo: ainda que os prédios sejam grandes e luxuosos e tenham sido construídos por homens, essa terra que eu coloco minhas mãos e pés pertencem a Jesus. E eu quero liberar uma palavra de transformação para nosso país. Após aquele momento de oração, eu e mais alguns irmãos que estavam comigo, nós vimos uma fumaça branca muito bonita rodeando o Palácio do Planalto e a esplanada dos ministérios. E naquele momento Deus me falou: diga ao meu povo que eu estou no controle da situação. Imediatamente eu vi uma coluna de ouro caindo do céu, e aquele ouro batia no Palácio do Planalto e espalhava para as laterais, como se estivesse tentando espalhar pelo Brasil, mas batia em uma muralha espiritual que rodeava Brasília. E Deus dizia para mim: diga ao meu povo que a minha prosperidade que eles estão pedindo está vindo, mas é necessário que a igreja lute para que essas muralhas espirituais que rodeiam Brasília caiam e a minha prosperidade alcance as nações. Daquele dia em diante eu passei a pregar essa palavra, e uma unção de prosperidade legítima alcança a minha vida e alcança aqueles que creem na palavra. Certa vez eu trabalhei em uma empresa onde trabalhava também uma feiticeira. E aquela mulher, ela diariamente me afrontava. Ela ficava numa sala do outro lado da minha, separada por um blindex. E do outro lado da sala onde ela ficava, vez por outra, eu a via invocando demônios e liberando palavras espirituais negativas contra a minha vida. E eu orei a Deus e Deus me deu uma direção. Ela foi almoçar e eu entrei na sala dela, que era uma sala aberta, de livre acesso, e eu coloquei uma gota de óleo da unção na cadeira que ela sentava. Eu fiz isso de maneira que ninguém percebesse. E curiosamente, quando aquela mulher voltou para sentar naquela cadeira, de alguma maneira ela sabia que tinha algo errado. Ela olhou para mim, deu uma gargalhada, pegou a cadeira com a ponta do dedo, tirou a cadeira e colocou uma outra cadeira e sentou. No dia seguinte, antes dela chegar ao trabalho, eu entrei na sala dela com um óleo da unção em spray, como este, que eu costumo usar em meus trabalhos de libertação e de intercessão. E aquele óleo era um óleo sem aroma. E eu borrifei em todos os cantos da sala dela. Ela não chegou para trabalhar naquele dia. E nem depois, e nunca mais aquela mulher entrou naquela sala. O jugo, literalmente, foi quebrado por causa da unção. Alguns meses depois eu encontrei ela nos corredores da empresa, quebrantada, humilhada, e eu pude pregar o evangelho para ela. E aquela mulher teve uma experiência com a palavra de Deus. Uma outra vez,
Eu morava em um lugar onde na esquina da minha casa tinha um telefone orelhão, telefone público, e constantemente pessoas faziam rituais de magia negra naquela esquina, naquela encruzilhada, bem onde estava aquele orelhão. E como a lei de nossa nação proíbe a afronta à religiosidade alheia, eu gostaria de poder repreender aquelas pessoas, mas eu não podia brigar com elas, repreendê-las publicamente. Afinal, elas estavam na rua. Teoricamente, elas tinham o direito de cultuar a divindade delas. Por outro lado, eu sabia que aquela feitiçaria estava sendo colocada na minha esquina para trazer maldição para a minha geografia, para a minha rua. Então eu orei a Deus e Deus me deu um ato profético. Eu fui até aquele telefone, peguei o orelhão, peguei o telefone na mão e eu orei, como se estivesse falando com Deus pelo telefone. E enquanto eu orava, eu repreendia os demônios ali perto de mim. Naquele momento, aquelas mulheres jogaram as suas oferendas para longe, gritaram e correram com as mãos para trás. Nunca mais foi feito feitiçaria naquele lugar. Isso são atos proféticos. Como você pode ver, o diabo de todas as formas tenta se aproximar de minha vida, de minha casa, possivelmente por retaliação ao nosso trabalho de guerra espiritual. Eu morei uma vez em uma casa onde eu morava no segundo andar. E no primeiro andar também havia alguns feiticeiros que moravam ali. E para chegar na minha casa, os meus visitantes precisavam entrar no portão do vizinho de baixo, contornar o quintal e subir a minha escada. E aquele vizinho comprou uma estátua de um bruxo, um demônio muito feio, e botou bem no meu portão, com os braços abertos, amaldiçoando os meus visitantes. Quem visitava a minha casa pela primeira vez não voltava na segunda, porque eles ficavam apavorados com o que viam. Eu pedi àquele vizinho para tirar aquele demônio dali, e ele disse que o quintal era dele, ele podia fazer o que quisesse. Ficamos ali uns 4 meses, orando e clamando a Deus, para que aquele vizinho tirasse aquele demônio do quintal. Certa madrugada, minha esposa acordou com uma direção de ato profético. E ela rodeou 7 vezes ao redor daquela casa com óleo da unção, demarcando aquele território. Na 7ª volta, ela declarou que no dia seguinte, aquela estátua não estaria mais ali. E para nossa alegria, quando nós acordamos naquela manhã seguinte, aquela estátua estava caída no chão, quebrada, totalmente destruída, como a história da estátua de Dagon que conhecemos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma certa vez eu estava triste, aflito, por um problema particular, e a minha alma estava inquieta. E ao ajoelhar-me na cama antes de dormir, eu orei, mas a minha alma continuou inquieta. E uma voz me disse assim: coloque a Bíblia sobre a cabeça. Naquele momento eu fiquei apavorado. Eu aprendi que a Bíblia foi escrita para se ler e não para colocar sobre a cabeça. Mas quem somos nós para discutirmos com a voz de Deus? Até mesmo o apóstolo Pedro teve que abrir mão de um conceito pessoal para fazer um ato profético, quando o Senhor disse para ele matar animais e comer. Então Deus disse: coloque a Bíblia sobre a cabeça. E eu, ajoelhado no pé da minha cama, coloquei a Bíblia aberta sobre minha cabeça e dormi. Enquanto eu dormia, eu tive um sonho. E um anjo tocava para mim e cantava. E a frase principal da música é: à sombra das minhas palavras, a tua alma vai descansar. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você esteja pronto a ser um canal de Deus para trazer à terra
experiências que a religiosidade esconde de nós. Tenha coragem e ousadia. Certa vez, Deus me deu uma direção de contratar um carro-pipa cheio de água e subir em cima daquele carro-pipa com aquela mangueira de água na mão, rodeando o bairro onde eu morava, borrifando água em todas as ruas e profetizando que assim como eu estava lavando aquelas ruas, o Senhor estaria lavando aquele bairro com sua palavra. Todas as coisas de Deus estão disponíveis a nós. Cabe a nós tomar posse. Mais uma vez eu te pergunto, você está pronto? No próximo capítulo eu quero falar sobre as ferramentas usadas atualmente pela igreja em atos proféticos. Vamos falar de bandeiras, vamos falar de estacas, vamos falar de chofar, vamos falar do óleo da unção. Continue estudando. No final deste vídeo treinamento, você estará totalmente preparado